Olá, aqui é a Helga com notícias não tão católicas. Um verdadeiro problema, mas o cardeal responde com slogans prontos. O cardeal Carlos Aguiar Retes, do México, refletiu durante uma Eucaristia ao vivo no dia 26 de abril da Basílica de Guadalupe sobre como reagimos, a partir da fé, à apostasia de tantos católicos. Previsivelmente, sua resposta consistiu em repetir os mantras de Francisco: a pedagogia do acompanhamento, solidariedade e misericórdia para com todos, oferecer a palavra de Deus e não interpretações moralistas e rigorosas, igreja em saída e inculturada. Esses mantras não foram inventados por Francisco, mas têm acompanhado a queda da Igreja Católica. Não é necessário dizer que as seitas protestantes que herdam a Igreja Católica na América Latina não os seguem. Mais uma notícia, todas são do Glória TV. Arcebispo Viganò adverte os bispos. Segundo a concordata entre a Santa Sé e a Itália, a jurisdição sobre os lugares de culto pertence exclusivamente ao bispo, não ao primeiro-ministro, disse o arcebispo Carlo Maria Viganò a Aldo Maria Vale no dia 29 de abril. Ele critica que durante a crise do bichinho, a conferência episcopal e quase todos os bispos submeteram-se ao Estado de forma inédita. Para ele, isso é motivado por conflitos de interesses. Primeiro, que o secretário de Estado do Vaticano, Parolin, é o patrocinador político do primeiro-ministro italiano de esquerda, Giuseppe Conte, e escolheu o seu lado e não o da igreja. Bom, só um parêntese aqui, isso ficou muito claro no meu vídeo intitulado Vaticano e Governo Italiano, projeto de reabilitar Xi Jinping, viagem de Francisco a Wuhan, na China. Aquele vídeo publiquei eu há 2 dias. Seguindo aqui com outro exemplo do conflito de interesses, diz o arcebispo Viganò ainda que os bispos italianos estão envolvidos no negócio, vejam a palavra que ele usou, no negócio da imigração ilegal, da qual são beneficiários e enérgicos promotores. Isso, claro, e esse envolvimento tão importante, digo, tão forte, tão grande, da Igreja Católica, do Vaticano, com esse problema, porque é um problema, da imigração ilegal, nós vimos já no Sínodo da Amazônia, durante aquelas 3 semanas do Sínodo. Um dos pontos altos daquela temporada foi a inauguração de uma estátua absurda por Francisco, e eu fiz um vídeo sobre aquilo. Continua aqui a notícia. Viganò adverte os bispos que terão que responder a Deus, não ao presidente da Conferência Episcopal, que não tem autoridade sobre eles, nem ao primeiro-ministro. Outra notícia. Conselheiro de Francisco. Obrigação de domingo poderia cair. Sim, isso mesmo que você escutou. A obrigação do domingo não é indispensável para o arcebispo de La Plata, na Argentina, Dom Víctor Fernández, e, portanto, poderia cair. Fernández, um ghostwriter, ou escritor fantasma, que é como chamam-se as pessoas que escrevem os discursos, não? De alguém. Fernández, um ghostwriter de Francisco, disse ao anticatólico religiãodigital.org no dia 27 de abril: há coisas que às vezes pensamos que são imutáveis, mas na realidade não são, disse ele. Ele menciona o sacramento da confissão, que supostamente mudou ao longo dos séculos, insinuando assim que poderia ser alterado ou abolido. Ao contrário do que crê Fernández, a fé católica considera a participação na missa dominical como o primeiro dos 5 preceitos da Igreja, conforme o Catecismo da Igreja Católica, número 2042, e como o primordial dia festivo de preceito, Catecismo da Igreja Católica, número 2177. Desconsiderar a obrigação dominical é um pecado mortal, diz o Glória TV. Presidente da Câmara dos Bispos Alemães reconhece: Deus não castiga. O bispo de Limburg, Georg Betzing, presidente dos bispos alemães, não consegue entender as pessoas que consideram o bichinho como um castigo de Deus, disse ele em uma homilia no dia 23 de abril,
e foi ainda mais longe, dizendo: meu Deus não conhece tais pensamentos, desde que Jesus morreu por nós. Foi quando Deus tomou a sua decisão pela vida. Deus não castiga, fantasiou ele. Batsing não é o único bispo que nega a doutrina católica sobre o castigo divino, como expressa em Hebreus 12, 5-7, que diz: estais esquecidos da palavra de animação que vos é dirigida como a filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Não desanimes quando repreendido por ele, pois o Senhor corrige a quem ama e castiga todo aquele que reconhece por seu filho. Estais sendo provados para a vossa correção. É Deus que vos trata como filhos. Ora, qual é o filho a quem seu pai não corrige? Outra notícia. Quando o sucesso torna-se um problema. Summorum Pontificum no Canadá. Após o surgimento de um questionário do Vaticano sobre a missa tradicional em latim, e eu fiz um vídeo sobre isto, vejam meu vídeo intitulado Vaticano pede aos bispos conselhos sobre missa latina, católicos temem sua abolição por Francisco. Bom, após o surgimento daquele questionário do Vaticano sobre a missa tradicional em latim, o voxcantor.blogspot.com, no dia 27 de abril, compartilhou a situação em Toronto e nas 3 dioceses vizinhas, Hamilton, London e St. Catharines. Nessas 4 dioceses, cerca de 30 sacerdotes diocesanos oferecem a missa tradicional em latim. E vejam isso, muitos deles são recém-ordenados e jovens. Em Toronto, há 5 missas tradicionais em latim todos os domingos e pelo menos 3 outras paróquias oferecem a missa tradicional em latim nos dias da semana. Em Hamilton, há 2 regulares e uma terceira ocasional. Em London, 2 comunidades de missa tradicional em latim estão em crescimento. Em St. Catharines, há uma igreja da Fraternidade de São Pedro e uma pitada de missa tradicional em latim diocesana ad hoc. Isto é, de vez em quando, não? Além disso, há pelo menos 4 capelas da Fraternidade Sacerdotal São Pio X em Toronto, em New Hamburg, em Orillia e em St. Catharines. Aí, Francisco parece estar querendo abolir a missa tradicional em latim, mas o que ocorre é que a missa tradicional em latim está crescendo, cada vez são mais aqueles que, conhecendo sua existência, optam por ela. Às vezes, inclusive, fazendo longas viagens de uma localidade a outra. E isso em todas as partes do mundo, hein? Outra notícia, sacerdote tradicional catequiza a polícia polonesa. Um padre celebrou em um local não revelado na Polônia uma missa antiga em latim no dia 23 de abril em um estacionamento, mas os policiais, usando máscaras, tentaram detê-lo. Segundo o remnantnewspaper.com, o padre já está em apuros com seu bispo porque planeja deixar de presidir a Eucaristia a fim de celebrar a missa original em latim. O que você vai fazer conosco? Você pretende atirar em nós? Perguntou o padre aos policiais, acrescentando: senhores, a missa deveria começar às 19 horas. Vocês estão de plantão. Eu também estou. Vão com Deus. Os policiais foram embora. Quando passaram perto do altar, o sacerdote lhes disse: vocês devem curvar-se diante do altar de Deus. Todos vocês são batizados. Deveriam sabê-lo. Depois disso, a missa começou. Schneider. Bispos e Vaticano devem começar a mover-se. Governos ao redor do mundo usam o bichinho como pretexto para perseguir tacitamente os cristãos, porque forçam as igrejas a fechar, disse o bispo Athanasius Schneider ao LifeSite News no dia 28 de abril. Schneider pede aos bispos e ao Vaticano que insistam para que os governos tratem as igrejas pelo menos como supermercados. Se o governo nega à igreja os mesmos direitos que dá a uma loja, então isso é discriminação de religião, disse ele. Lembrou o exemplo de São Carlos Borromeu. Veja sobre isso, sobre a história de São Carlos Borromeu, meu vídeo intitulado Situação do Bichinho Inominável na Espanha e a História de São Carlos Borromeu. Bom, voltando aqui à notícia, ele lembrou o exemplo de São Carlos Borromeu, que, como bispo de Milão, durante os tempos da peste, disse aos padres que multiplicassem as missas e que as celebrassem nas praças e nas ruas para que as pessoas pudessem assistir das suas janelas. Pode ser que estejamos entrando na época das catacumbas, acrescentou o bispo Schneider. Ele, porém, não tem medo, pois a igreja tem muita experiência em viver debaixo da terra. Mais uma notícia. 4 bispos sem missas públicas. Para sempre, os 4 bispos de Iowa acreditam que é mais prudente continuar com a proibição das missas públicas. Em uma carta aos fiéis no dia 28 de abril,
Dizem que não retomaremos nossas anteriores práticas de oração até que haja uma vacina eficaz ou testes e dados de contato generalizados, o que significa que eles estarão nessa por um bom tempo. Que coisa, não? Os 4 bispos são Michael Jacobs, de Dubuque, Walker Nicholas, de Sioux City, Thomas Zinkula, de Davenport e William Joensen, de Des Moines. É incrível ver. Às vezes, quando eu vejo esse tipo de notícia, eu penso que esses padres têm preguiça de celebrar a missa. Parecem uns funcionários públicos satisfeitos de não ter que ir trabalhar. Gente, é incrível. Mais uma notícia. Regime do bichinho. Cantar na missa torna-se um crime caro. Na província de Alberta, no Canadá, que é governada pelo chamado United Conservative Party, um partido conservador unido, proibiu, imagine se não fosse conservador, hein? Proibiu o canto durante as missas transmitidas ao vivo. As restrições governamentais do dia 24 de março proíbem qualquer reunião com mais de 15 pessoas, mencionando explicitamente casamentos, funerais e cultos religiosos. Esses encontros não devem incluir cantar, mesmo em reuniões religiosas, pois isso poderia transmitir o bichinho. As missas por uma primeira ofensa nesse sentido são gigantescas, vão de $1.000 a $100.000. Uau! Isso é querer perseguir realmente os católicos. Nada mais, até meu próximo vídeo.